reflexão mais sistemática pode trazer alguns contributos e aquilo que são os dados às vezes um bocadinho mais crus também podem auxiliar. E portanto eu penso que foi por isso que o José me convidou a estar aqui, me propôs estar aqui, para vos trazer alguns dados relativamente a este tema da exclusão. Mais do que da violência, talvez os dados que vou trazer são sobre a exclusão, que em si próprio, como dizia muito bem, já são uma forma de violência, não é? E, portanto, eventualmente com o risco de não vos trazer dados que de alguma forma não estamos todos já mais ou menos conscientes, mas às vezes a crueza dos números ainda nos torna um bocadinho mais despertos para a necessidade de agir. E, portanto, aquilo que estes números que vos trago são relativamente à pobreza. E talvez começar por vos dizer que relativamente, quando olhamos para os dados de 2013, e obviamente que estamos já em 2016, tudo aquilo que são estas questões estatísticas tem uma decalagem temporal, é pesado recolher os dados, demora tempo e, portanto, a atualidade estatística nunca é a atualidade na qual vivemos no dia-a-dia. Mas, então, se olharmos para os dados de 2013, vemos que, em Portugal, cerca de 48% da população encontrava-se numa situação, se tivesse de viver só com os seus rendimentos de trabalho ou outros rendimentos privados, 48% da população estava numa situação de risco de pobreza. 48%, não é? Portanto, estamos a falar de quase de 5 pessoas em cada 10, quase metade da população. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas pessoas estavam numa situação em que tinham um rendimento abaixo daquilo que era considerado, tinham um rendimento inferior, 60% abaixo da média do rendimento da população. O que, neste caso específico, queria dizer que são pessoas que estavam a viver com menos de 400 euros por mês. Cerca de 50% da população. É, de facto, um valor que nos obriga a pensar. Por outro lado, se juntássemos a estes rendimentos privados as pensões pensionistas, então a taxa de pobreza diminuía para cerca de 26% da população. Okay? Se ainda a este valor juntarmos outras transferências sociais, como sejam subsídios de desemprego, subsídios à família, subsídios de doença, de invalidez e por aí fora, então teríamos 20% da população, 2 em cada 10 indivíduos, a viver abaixo do limiar do risco de pobreza. Bom, obviamente que o número inicial é um número que nos choca, mas o número final também não é menos chocante, não é? 20% ainda é uma percentagem relativamente elevada. E obviamente que há várias maneiras de olharmos para estes valores. Uma das maneiras será, eventualmente, dizermos aqui sublinharmos o papel das transferências sociais para ultrapassar estas situações. Okay? E, portanto, para contrariar estas situações de exclusão. Bom, mas ainda assim pensar que é preciso as transferências sociais para que grande parte da população não esteja em risco é algo que não nos pode deixar aliviados, não é? Por outro lado, ainda assim só conseguimos chegar a uma situação em que ainda temos 20% da população nesta situação, e isso continua a ser preocupante. Recordo-me a este propósito que, não sei se estão familiarizados com os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Anteriormente tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e agora temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agora já não estão menos direcionados apenas para os chamados países em desenvolvimento e têm uma ambição global. E uma das frases importantes nestes novos Objetivos de Desenvolvimento é que cada pessoa conta, não é? Não podemos deixar ninguém para trás. Portanto, e quando de facto ainda temos 20% da população nesta situação, de facto está a ficar muita gente para trás ainda, não é? E porque isto tem consequências, obviamente, como já vamos ver. Portanto, obviamente que temos que nos perguntar se é aceitável esta situação.
dificilmente será, com certeza. Claro que este conceito de pobreza também é relativo, não é? Porque se estamos a falar de um rendimento abaixo de 60% do rendimento médio da população, este limiar varia se estamos a falar de Portugal, de Espanha, por aí fora. Não é? No entanto, ainda assim, se pensarmos que destes 20% da população que está em risco de pobreza, depois de transferências sociais, cerca de 11% deste total não consegue, de 2 em 2 dias, sustentar, ter a oportunidade para uma refeição de carne ou peixe, ou equivalente vegetariano. Não é? Portanto, temos desta população, uma população que não consegue consumir carne ou peixe de 2 em 2 dias, é uma situação que não pode deixar de ser preocupante e que não nos pode deixar de interpelar a fazer algo. Obviamente que este contexto também está associado à questão do desemprego, que sabemos qual é atualmente, e relativamente a isto eu apenas gostaria de deixar um outro valor, ou um outro número que me parece interessante, que é pensarmos que do universo de desempregados em 2014, tínhamos 40% que estavam desempregados há mais de 2 anos. Uma situação de desemprego prolongado, não é? E porque é que isto é difícil também de aceitar, porque estamos a falar de situações que eventualmente dificilmente vão conseguir ser contrariadas, não é? Ou que são processos não só em termos complicados, não só em termos obviamente financeiros, mas também em termos humanos, porque, como sabemos, esta questão do emprego hoje em dia é fundamental em termos daquilo que é a identidade, a autoestima e a autoperceção do indivíduo, mas também a perceção, também de algum modo, medeia a relação que temos com os outros. Portanto, um valor tão elevado de desemprego de longa duração é também algo que devemos perguntar se é aceitável e, obviamente, que dificilmente será aceitável. Estamos simplesmente, em todo o caso, a levantar dados que nos podem ajudar a pensar. Outra questão será pensar a situação dos idosos e das crianças, que também parecem ser grupos particularmente... Crianças, do grupo até aos 17 anos, que são situações também particularmente complicadas, não é? Se retirarmos as transferências sociais, tínhamos quase 90% dos idosos em situação de risco de pobreza, e quando incluímos as transferências sociais, então estes mais jovens são aqueles que apresentam o maior risco de pobreza, 25%. Um quarto dos que têm entre 0 e 17 anos, que têm até 17 anos em risco de pobreza. Um valor acima tanto da população adulta como da população em idade ativa, como da população idosa. Talvez também pensar que, mesmo destes idosos que recebem, que são pensionistas, quase 80% têm uma pensão abaixo do salário mínimo nacional. Abaixo do salário mínimo nacional, que já sabemos que é bastante baixo, não é? Portanto, isto também nos obriga a pensar. Em termos de família, também as situações mais complicadas parecem estar identificadas entre, por um lado, famílias com mais filhos. É curioso esta questão das famílias com mais filhos, porque parecem cair nos dois extremos, ou famílias com mais rendimentos, ou famílias com menos rendimentos, não é? Mas temos então taxas de risco de pobreza particularmente elevadas entre as famílias com mais filhos, mas também entre famílias monoparentais ou de pessoas que vivem sozinhas. Obviamente que nós sabemos que, em termos de famílias, há um contexto que está em mudança, não é? Que as famílias de hoje não são as famílias de há 20, 30, 40 anos atrás, e isto também, mais uma vez, é mais um dado que nos obriga a refletir, não no sentido de evitar, ou numa tentativa de contrariar a mudança, porque obviamente que há aqui processos que são inevitáveis, não podemos esperar que as famílias
não se alterem, que as formas de conjugalidade permaneçam inalteráveis, mas é importante pensar que desafios é que trazem, não é? E como é que podemos reagir a esses desafios, antecipar, no fundo, tentar antecipar os desafios e eventuais problemas que poderão aparecer. Bom, este é um ponto que queria partilhar convosco, aquilo que os dados, as provocações que nos fazem, não é? Outra questão que me parece pertinente pensar é de que modo é que estas situações podem tender a perpetuar-se e que mecanismos temos para que elas não se perpetuem. E aqui vou mudar um bocadinho o foco do que vos trazia e falar-vos de um trabalho que fizemos já em 2009, na altura ainda no Socinova, agora onde trabalhámos particularmente a questão dos jovens filhos de imigrantes e fizemos um questionário no país inteiro relativamente aos principais desafios que a escola enfrentava. Portanto, um questionário às escolas do ensino secundário. O nosso objetivo, o nosso enfoque era particularmente perceber a situação dos jovens filhos de imigrantes, mas abríamos o questionário a outras situações. E percebemos então que, efetivamente, a principal preocupação para os professores era ainda a questão socioeconómica dos alunos. Claramente que aquilo que ainda trazia mais desafios, reparem, tantos anos passados da democratização do ensino, da universalização do acesso a todos à escola e à educação, a questão das diferenças socioeconómicas continuam a ser um principal desafio e constrangimento para o bom desempenho, tal como, pelo menos, é percebido pelos professores. Mais do que isso, diziam-nos os professores na altura que, de facto, a escola não tinha capacidade de contrariar essas desigualdades, não é? De ter os mecanismos necessários. Bom, talvez não é que não tinha, mas grande parte dos professores dizia que tinha muitas dificuldades. Quando digo grande parte, digo cerca de 40% dos inquiridos dizia: bom, ainda temos aqui dificuldades. Não é? Portanto, o que significa? Isto significa, será que, não havendo mecanismos dentro destas instituições que permitam compensar estas diferenças, então é mais complicado que a mobilidade social seja efetivada, não é? E que se consiga ultrapassar estas situações no sentido de ter um contexto em que se caminhe para uma maior igualdade. Por outro lado, verificámos também nesta análise, e agora já relativamente à população de origem imigrante, que uma percepção de maior desfavorecimento relativamente a populações de origem imigrante na escola estava associada a jovens de uma origem nacional particular de um país do hispano e a jovens, particularmente relativamente aos rapazes, nem era tanto indiferenciado, as raparigas pareceriam não apresentar problemas, mas e penso mais uma vez que, sabendo nós que estas populações provenientes do hispano são eventualmente das mais antigas naquilo que é a história da imigração recente e das mais expressivas naquilo que é a história da imigração recente para o país, é fundamental termos a coragem de pensar porque é que isto ainda acontece. Porque é que num país em que se diz que integramos bem a diversidade, que somos acolhedores, porque é que ainda acontece que, aparentemente, situações de percepção de maior desvantagem, de exclusão, são precisamente entre populações que estão no país há mais tempo e que, aparentemente, todo o discurso é no sentido em termos mais ligações históricas, culturais, linguísticas e por aí fora. Porque há aqui alguma coisa que, eventualmente, não está ligada entre aquilo que é o discurso público e aquilo que depois vamos encontrar no terreno. É preciso, eventualmente, ter
coragem para ultrapassar aquilo que é, eventualmente, politicamente correto. Eu não sei se aqui estamos totalmente em linha, mas, de facto, parece-me que há vários sinais, tem havido vários sinais ao longo do tempo que nos obrigam a assumir esta reflexão. Finalmente, o meu terceiro ponto seria no sentido de pensarmos precisamente a questão da indiferença, não é? E da autoexclusão. Aqui a exclusão já não neste sentido desta desvantagem, mas no sentido em que nós nos demitimos frequentemente destes processos e de pensar a melhor forma de ultrapassar estas situações. Obviamente que neste nível não há muitos dados que nos possam ajudar a refletir, há apenas um que é a questão da participação eleitoral. Não é? E, portanto, se olharmos para as últimas eleições, não é? Que no fundo, no limite, são aquele espaço em que é uma participação quase mínima, não é? Que podemos ter, uma participação máxima, uma participação mínima, de alguma forma até ainda assim com algum distanciamento. Se olharmos para as últimas eleições autárquicas, da Assembleia da República e presidenciais, a abstenção nunca foi abaixo dos 44%, portanto. Aqui também isto é um sinal de indiferença, não é? Também isto é um sinal de demissão e de uma desresponsabilização de facto, face a temas e face a problemas que, de facto, são problemas comuns enquanto vivermos em sociedade, são, de facto, problemas comuns. Talvez, nesta linha, terminar com esta ideia que poderá ser importante cada vez mais, talvez num contexto em que está muita coisa a acontecer em termos de mudanças, de como nos relacionamos mesmo com o próprio espaço, não é? Como relacionamos até com a própria natureza, não é? Pode ser o momento para adotarmos aqui um novo paradigma, em que a preocupação não é já só em o que é que podemos fazer perante a exclusão e a violência, mas como é que cada um dos nossos atos na vida diária é um ato no sentido de evitar a exclusão, de evitar a violência. Como é que cada um dos nossos atos é um ato no sentido da proximidade ao outro, não é? Do respeito pelo outro e do reconhecimento do outro. E, de facto, quando digo cada um dos nossos atos, é uma atitude que pode ser quase um pouco obsessiva, mas pensarmos que cada opção que temos no nosso dia-a-dia é uma opção que traz consequências, não é? Aquilo que comemos traz consequências. Porque tem a ver não só com a questão como são produzidos, como os alimentos que estamos a consumir foram produzidos, as relações laborais que estão por trás, por aí fora. O modo como nos deslocamos traz consequências. Portanto, de facto, se assumirmos esta atitude diária, obviamente talvez de um modo mais leve do que com este nível de aversão, podemos efetivamente ter aqui um paradigma em que já não é só uma atitude reativa, mas é de facto uma atitude ativa, constante, de assumir esta responsabilidade pelo outro. E penso que com isso